Vamos do esse. Todo desenho algum dia vai acabar. Ele pode acabar nos primeiros anos ou pode demorar décadas para ver seu último episódio. Ou você pode ser amarelo e durar para sempre como os Simpsons e Bob Esponja. E acabar um desenho ou um show infantil sempre vai ser complicado. É difícil pegar tudo que tem no desenho e fazer um episódio só com tudo. E ainda ter que fazer uma conclusão satisfatória com os personagens. E ainda tem o fato que certos desenhos não teve nenhuma chance de ter o último episódio. Ele só foi cancelado e bom, acabou o desenho. Mas e quando o desenho tem um último episódio? Será que eles são realmente bons? Eu fiz um vídeo com esse tema há um tempo atrás, focando nos últimos episódios que são bons, mas nesse vídeo aqui eu vou focar nos últimos episódios que te deixaram sem saber exatamente o que fazer e como reagir, e até um pouco desconfortável com o que aconteceu com os personagens que você viu tanto por esses anos. Vamos ver hoje os últimos episódios mais confusos e estranhos de desenhos animados. Mas antes de começar o vídeo de verdade, eu quero tirar uma coisa do caminho. Tá rolando aí há muito tempo uma história dizendo que o episódio Blue Cat Blues é o último episódio da história cronológica do desenho Tom e Jerry. O episódio foca do Tom se apaixonado por uma gata interesseira que só fica com gatos ricos e poderosos. O pobre do Tom não é assim. Ele é um gato de casa que não pode nem falar alto que a empregada dá um tapa nele. Não façam isso, não batam nos seus gatinhos. Então o Tom passa o episódio todo vendendo coisas e fazendo acordos para fazer com que ele tenha dinheiro para poder comprar as coisas para impressionar a gatinha, que está de relacionamento com outro gato bem mais poderoso que o Tom. E agora, sem dinheiro, cheio de dívidas e o amor da sua vida indo ao pôr do sol com outro gato, o Tom resolve que não tem mais motivos para continuar nessa vida e vai descansar em frente de um trem. O Jerry, contanto, está feliz, pois o amor da vida dele está com ele e... deixa pra lá. O episódio acaba assim, com os dois na linha do trem esperando a morte chegar. E muita gente diz que esse é o último episódio do desenho, porque eles morreram. Hã? Não. Tem muitos pontos que provam que isso não passa de uma besteira que muita gente compartilha sem saber se é verdade para ter os famosos cliques do YouTube. O primeiro de tudo é que isso é um desenho dos anos 50. Vocês realmente acham que eles se importavam com continuidade? Tipo, nossa, será que se eles morrerem aqui no próximo episódio eles não vão poder aparecer? Os episódios não tinham história contínua. Só são um monte de coisas que acontecem. E o mais importante de tudo, eles são o Tom e o Jerry. Eles já levaram TNT da cara. Eles vão sobreviver a um trem. Então, por favor, parem de dizer que Blue Cat Blues é o último episódio. Não é, ok? Começando com um vídeo de verdade, vamos falar de um desenho que recentemente terminou. Mas terminou do nada e foi um episódio bem padrão para ser o finale do desenho. Gumball. Sim, o desenho vai ter um filme e eu quero muito ver ele, que provavelmente vai acabar com a história de um jeito certo. Porém, o que a gente tem até hoje é o último episódio, que é bem meh para o episódio final. Não me entenda mal, o episódio é bom. É um desenho que continua incrível após todos esses anos, porém, para ser um finale de um desenho tão incrível, deixa bastante a desejar. Por isso, esse episódio confunde a internet. Ninguém sabe exatamente se esse seria o último episódio de verdade, porque tecnicamente é, ou se o filme vai terminar de verdade ou vai ser uma história separada. O episódio foca na vinda de um superintendente para a escola de Elmore, onde ele faz com que todo mundo tenha o mesmo estilo artístico e fiquem agindo como qualquer outro desenho que se foca em ensino médio. Ou seja, ele quer que o desenho fique genérico. Tudo acaba bem e blá blá blá, e assim o desenho acaba, do nada, sem nenhuma saída espetacular nem nada. E é isso que fez muita gente que vê o episódio ficar pensando, esse é o último episódio? Bom, a gente só pode esperar agora. O desenho vai acabar com um filme que ainda não tem nem data de lançamento, e esse vídeo vai ficar datado no futuro. Acampamento de Laszlo. Ok, vocês querem a definição de um episódio confuso? Aqui está seu episódio. Eu nunca vi Acampamento de Laszlo, mas eu vi bastante a vida moderna de Rocco. Então ver que o último episódio revela que todo mundo no desenho foi uma ideia do Rocco é bastante... Ok, deixa eu dar um contexto para o desenho. Ele conta a história de um acampamento, onde tem um alce que toma conta dos escoteiros. O acampamento é uma droga, pra ser sincero, e tem muita coisa errada acontecendo, porém, no final é revelado que o líder dos escoteiros não é o líder. O líder foi feito de prisioneiro, e a vaca da vida moderna de Rocco é o líder. Ou seja, os dois desenhos fazem parte do mesmo universo e era pra ter um dos personagens de outros desenhos dentro dele. What? É um episódio bem confuso, com um finale que literalmente não faz nenhum sentido. Alf, o E-Teimoso. Saindo um pouco de desenhos, mas continuando em show para crianças, vamos falar brevemente de uma série dos anos 90 que fez muita gente feliz. Alf, o Teimoso, era um show sobre um alienígena que veio para a Terra, mas tenta voltar para o seu planeta, mas enquanto isso ele fica andando com uma família na Terra e vivendo aventuras e tal. Apesar de ter um plot bem semelhante ao filme E.T. ou Extraterrestre, o show tem um dos finais mais preocupantes da TV americana. Como eu disse, ele quer voltar para o seu planeta, enquanto foge do governo para o governo não ficar fazendo experiências e pirar o corpo dele ou congelá-lo.
matá-lo, ou sei lá. Pelo menos é isso que o show quer demonstrar, que o governo é bem cruel. E no último episódio do show, ele aparece quase indo para o seu planeta. Ele consegue chamar uma nave e está no deserto para poder ser pego e o FBI acha ele. E a série acaba ali, com o Alf sendo vítima do governo e deixa o público a imaginar que atrocidades eles iriam fazer com o pobre do Alf. O mesmo personagem que ficou no ar por tanto tempo e que todo mundo gostava. É um final bem estranho e confuso que fez muita gente ficar sem saber como reagir e provavelmente muitas crianças tristes. Família Dinossauro. Ainda falando de shows para crianças, e o último show que eu vou falar aqui no vídeo, a Família Dinossauro. Esse era um show que era algo como os Simpsons, porém menos aleatórios e por mais que conta a história de dinossauros, é bem preso no chão. A família também constitui de um pai burrinho, um bebê inteligente, uma esposa que cuida da casa, um filho meio rebelde e uma filha que quer defender a natureza. Não é que o show seja uma cópia dos Simpsons, porque não é. O estilo de comédia e a história são bem diferentes um dos outros, mas a Família Dinossauro tem algo que os Simpsons deveria ter. Enfim, o show teve seu episódio final que deixou muita gente vendo o desenho bem triste, com um clima pesado, porque todo mundo morre, literalmente, todos os personagens do show morrem. O episódio é sobre quando um monte de insetos vão para as cidades do show e comem um monte de plantinhas que ficam se espalhando pelo mundo todo. É uma planta que entra na casa e não tem como parar. A filha deles descobre que os insetos estão sendo impedidos de ir para as cidades por causa de uma fábrica, mas o pai ainda defende a fábrica e diz que jogar o veneno no ar para matar as plantas seria uma ideia melhor. Como é de se esperar, essa ideia falha e todo mundo fica com veneno no ar e sem comida, porque eles colocaram veneno nas plantas que dão comida também. Aí ele tem a ideia de tentar fazer chover, para fazer as plantas crescerem de novo. Como? Com vulcões. Porque vulcões fazem nuvens. Aí, bom, um monte de nuvens de fumaça, mas não faz chover. De fato, faz com que o mundo não tenha mais contato com o sol e tudo congela. O episódio então acaba com o último broadcast do jornal, dando um último boa noite. Os personagens morrem congelados. O show acaba com todo mundo morrendo. Muita gente ficou confuso sobre esse último episódio e, a série acabou depois dele, com um final bem macabro e bizarro. And taking a look at the long-range forecast, continued snow, darkness, and extreme cold. This is Howard Handupme. Good night. Goodbye. The World of David Dignon. Esse foi um show da Espanha que foi lançado para outros países nos meados dos anos 90, em vários canais ao redor do mundo. Era um desenho bem infantil e simples, tipo Historinha de Dragões. Não tinha nada realmente pesado nele, a não ser o final. O episódio final conta a história dos dois personagens principais do desenho, dois pequenos gnomos. Da lore do desenho, os gnomos podem viver por 400 anos, nada mais, nada menos. E eles têm 399 anos. O episódio do desenho são os dois personagens principais indo para uma montanha, junto com seus companheiros, e morrerem na câmera. What? Edu. Ok, esse final não é exatamente o final, mas é exatamente um deles. Foi o final que os escritores queriam que o desenho tivesse, mas o Cartoon resolveu fazer outra temporada do desenho e o episódio parou de ser canônico e virou um episódio solto. Ok, o episódio em si é normal, os 3Ds estão fazendo nada a não ser zoando. O que faz o episódio ser até perturbador vem com a revelação de que eles estão velhos e tudo que aconteceu no desenho foi o Ed imaginando. Parece algo de creepypasta, não é? Mas é verdade, isso aconteceu no desenho e por um tempo foi canônico. Tudo que aconteceu no desenho era só a imaginação de um Ed velho. Que diabos eles estavam pensando quando escreveram isso? Over the Garden Wall. Over the Garden Wall. Eu tenho saudades de quando esse desenho lançava episódios e todo mundo ficava fazendo teorias de tudo que o desenho tinha. E as músicas dos desenhos, que são bem atmosféricas e te fazem sentir mesmo o lugar estranho onde eles estão. Bom, o desenho todo começa no meio. Os dois personagens principais, o Greg e o Wirt, já estão em uma floresta com roupas estranhas e cheio de doce nas calças. Desenho perfeito pra internet cair em cima com inúmeras teorias. No final é tudo revelado, mas talvez se deixa confuso. O episódio começa explicando o porquê das roupas estranhas e porquê dos personagens terem doces. É Halloween e eles estão de fantasias. E o Greg está passando um episódio tentando falar com a menina onde ele tem um crush. E indo para o cemitério para conversar com seus amigos, a polícia entra no cemitério e corre atrás dos personagens. O Greg e o Kurt, porém, pulam um muro para um trilho de trem e são forçados em um rio por causa de um trem que estava indo em suas direções. Então,
Eles estão no rio, à beira da morte. Então você tá dizendo que tudo que aconteceu no show foi na cabeça dos personagens à beira da morte? Ou eles conseguiram sair do mar e viveram tudo aquilo? Ou tudo isso é na verdade eles quase morrendo e indo pro limbo, o lugar entre a vida e a morte? É difícil saber, na verdade, é tudo questão de teoria. E a gente tecnicamente não teve nenhuma resposta do criador da série, Patrick McHale. Então a gente tá aqui nessa, confuso, sem saber exatamente o que houve com os personagens para começo de história, ou sequer o que aconteceu realmente foi real ou não. É confuso. The loveliest lies of all. Então, como esses desenhos tiveram que acabar, esse vídeo também tem. Felizmente, porque eu tenho que editar e editar demora. Eu tô tendo um monte de probleminhas com um monte de versões de mim mesmo de outras dimensões indo e vindo pra dentro dessa casa. Maldito Manimet. Enfim, esse tipo de vídeo é um vídeo mais sério e com menos piada, que são, entre aspas, terror. E eu tenho uma playlist com todos esses vídeos, que vocês parecem que gostam bastante deles. Aqui na direita, porém, tem meu canal secundário, onde eu posto notícias de desenhos, polêmicas e tudo mais. Eu postei vídeo ainda ontem, e se quiser ver, seja feliz. Então é isso, obrigado por ter visto até aqui, até o próximo vídeo, e sejam felizes.